Alô, enfermagem brasileira! Aqui quem vos fala é Kelly Hodgins. Eu sou sua enfermeira canadense que ajudo não só o enfermeiro, mas o técnico de enfermagem a validar o seu diploma aqui nas terras geladas. E o tema de hoje será como foi o meu primeiro dia de plantão aqui nas terras geladas canadenses. Então, roda a vinheta! Gente, já chega naquela curtidada marota, dá mesmo uma dedada com vontade, ativa o sininho e comece agora a me seguir nas redes sociais para você não perder nadinha sobre a minha vida pessoal e como foi a minha trajetória para fazer parte da enfermagem canadense aqui na província de British Columbia. Então, como foi o meu primeiro dia de enfermeira no Canadá? Meu Deus, só de pensar já dá aquele frio na barriga, porque foi muito, mas muito emocionante. Tudo começou quando eu cheguei aqui no Canadá e eu não sabia falar o inglês, mas eu sabia o que eu queria, eu sabia onde eu queria trabalhar, eu sabia o que eu queria fazer. Então, eu fui lá no hospital que eu gostaria de trabalhar como enfermeira no futuro e fiz uma inscrição para ser voluntária. Aí fui ser voluntária nesse hospital, fiquei lá por 2 anos. Eu ficava dando um plantãozinho de 4 horas, uma vez na semana. Nossa, como foi bom. Por quê? Eu falava inglês bem, né? Então, estar ali no meio de pacientes, de visitantes, estar ali no meio de profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, o LPN, o técnico de enfermagem, o nurse practitioner, enfim, todos os profissionais da área de saúde me fazia muito bem, principalmente o paciente. Então, a primeira função que eu fazia como voluntária era eu e mais um companheiro canadense, um senhor que tinha se salvado de um câncer e aí quis ir lá fazer voluntariado. E foi muito interessante é que ele me ajudava muito com o inglês, muito paciente. Por quê? Ele estava ali fazendo o voluntariado dele, só porque ele já tinha se salvado do câncer. Então, ele estava com uma felicidade, um amor muito grande em ajudar. E isso, eu peguei muito proveito disso, né? Muita chance de melhorar o meu inglês com um canadense, né? Com um nativo. Nos tornamos amigos, assim, foi uma experiência maravilhosa. Então, a minha primeira função com ele era a gente fazia cafezinho, a gente tinha era como se fosse um cart, um carrinho com bebidas, com café, com leite, com chocolate, com moca, que as pessoas gostam muito de tomar moca aqui, e com alguns biscoitinhos que a gente dava para os pacientes, a gente oferecia para os pacientes e também a gente dava e a gente vendia para os visitantes, era mais ou menos assim. Eu lembro que nós dois juntos, eu lembro o nome dele até hoje, era difícil falar Wayne, é tipo wine é vinho, mas você bota um Wayne ali. E aí a gente sempre que íamos juntos trabalhar, fazíamos muito dinheiro vendendo os nossos cafezinhos, ou quando até mesmo os pacientes que não pagavam, a gente não cobrava deles, mas eles, a gente tá um solzinho gostoso aqui, mas eles davam uma gorjetinha, ajudavam a gente de alguma forma. Então a gente sempre fazia muito dinheiro. E com esse dinheirinho que a gente fazia, a gente comprava mais coisas e a gente conseguia dar esse cafezinho, né? Esse hot drink para os nossos pacientes. Então a ideia era essa. E
Eu fiz isso por bastante tempo. Depois que o meu inglês meio que melhorou um pouquinho, eu pedi para poder fazer parte da sessão de quimioterapia, onde as enfermeiras reuniam vários pacientes que iriam fazer quimioterapia de primeira vez para ter uma sessão terapêutica com todas as informações relacionadas à quimioterapia em geral, como os side effects, que são as side effects, os efeitos colaterais das drogas de uma forma geral. Então a gente fazia um tour pelo hospital, mostrando os pacientes onde eles teriam que ir. Por exemplo, laboratório, aqui é onde você vai ter consulta com seu médico. Então a gente rodava o hospital com eles, mostrando aonde eles iriam fazer ali todo o seu protocolo para o tratamento. Eu lembro que eu só ficava com uma lista com o nome dos pacientes, checando se os pacientes estavam na sessão, né? Assim que eles entravam, eu fazia tipo um check-in. Eu ia lá e checava os nomes. Como aqui no Canadá, em Vancouver, a gente tem uma riqueza de multiculturalidade, nossa, puxei lá do cerebelo, hein? A gente tem várias culturas, várias pessoas diferentes, vários lugares do mundo, países. Os nomes são muito diferentes. Não tinha cada nome, às vezes os nomes indianos, muito difícil de falar, de pronunciar, ou até de spell, né? Can you spell your name for me? Que é o quê? Soletrar um nome pra gente poder achar lá. Gente, no início, até isso era difícil, mas olha a grande oportunidade que eu tive de aprender, correto? Então, foi uma experiência muito boa. Eu lembro que uma vez, a pessoa que iria fazer o tour com os pacientes no hospital tinha faltado. E quem tinha que fazer o tour? Kelly. Eu falei, mas meu Deus, eu não falo inglês perfeito para fazer esse tour, eu não vou saber fazer isso. Gente, que nervoso, mas não tinha outra pessoa, tinha que ser eu. E eu fiz. Falei algumas coisas erradas, obviamente. Eu tentei muito. Eu tinha umas palavras, gente, que eu não entrava na minha cabeça. Por quê? O inglês é muito semifonético. O inglês, você não fala da forma que você lê. Então tem muitas letras ali, muitos sons que não são pronunciados. Ou que são pronunciados de uma forma diferente na conjunção delas. Então, elas... eles cortam muito os sons das palavras, sabe? É como se fosse uma língua meio que assim, eu tô lazy, não vou falar essa palavra toda e corta. Você vê, eu vou dar um exemplo simples para vocês. A casa. Casa, em inglês, você pode chamar de home. Tá? Você fala house ou você fala home. Eu já tô até dando aula de inglês agora, enquanto eu dirijo vocês pro meu trabalho. Mas, enfim, é só para dar um exemplo para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Então, o home, ela é soletrado com H-O-M-I. Mas esse I no final, você não fala home, você fala home. Então, meio que drop, corta esse som. Então, isso para mim no início era muito complicado, porque eu não conseguia, sabe, entender isso. E eu brigava com o inglês, por que o inglês é assim, por que tem isso lá e não é assim. Enfim, mas essas experiências me ajudaram muito. E o que aconteceu depois de tudo isso? Eu fiz esse tour, falando obviamente muitas coisas erradas, muitas coisas que as pessoas talvez não entendiam o meu accent, mas eu consegui. E no final me elogiaram, me agradeceram, porque as pessoas aqui são muito polites. Depois disso, gente, eu comecei a trabalhar como Health Care Aide, que é como se fosse auxiliar de enfermagem no Brasil.
Trabalhei um bocado em Vancouver Island, onde eu morei, que é uma outra ilha que tem aqui perto de Vancouver. Vancouver também é uma ilha, tá? Imensa. Vancouver Island também é uma ilha imensa. Você dirige tipo 4 horas e meia dentro da ilha ou mais. Isso depende do seu deslocamento, onde você queira ir. Então, eu trabalhei como auxiliar de enfermagem e também foi a área que mais me ajudou a não só falar o inglês, mas entrar no sistema hospitalar de saúde canadense, realmente botar as minhas mãos ali e atuar diretamente com os profissionais de saúde, diretamente com os pacientes, que é a melhor troca. Então foi assim que começou a minha vida, né, na enfermagem canadense. Depois disso, eu me mudei de Vancouver Island para cá, para Vancouver. Ficamos 2 anos em Vancouver Island. Foi uma experiência maravilhosa. Lá é muito mais barato. Conseguimos comprar uma casa na beira do mar, uma coisa mais linda. A casa era a coisa mais linda do mundo. Só que eu tive a oportunidade de trabalhar em hospitais lá high-tech, hospitais de ponta. Você vê um hospital de ponta no meio do nada, né? Que você geralmente tem só assim nas grandes cidades, mas lá não. Hospitais de ponta no nada. E aprendi muito, tive muitas chances, tive uma boa referência, mas voltamos para Vancouver porque o trabalho do meu marido era aqui, os amigos aqui, os clubes que a gente frequenta são aqui e foi uma opção boa. E foi uma experiência boa ter ido para Vancouver Island, porque foi na época que eu estava estudando para ser enfermeira, fazendo tudo, trabalhando, ganhando muito dinheiro, e foi a época também que a gente viveu numa casa muito confortável, com um clima bem diferente, assim, fora da cidade, muito mais tranquilo, mais de comunidade. Experiência boa, mas eu tô feliz de estar em Vancouver. Enfim, voltamos, e aí eu já, mais do que esperta, visionária, já fiz contato quando eu estava lá em Vancouver Island mesmo, que eu gostaria de trabalhar como Healthcare Aide no BC Cancer Agency. E consegui, gente. Sabe por que eu consegui? É persistência, é bater na porta, é pedir, é mostrar cara, é ir sem medo. E eu sempre fiz isso, porque quando eu quero uma coisa, eu vou lá e faço. Eu não sou de ficar sentando e ficar, eu queria, se eu pudesse, se eu tivesse. Não, se eu não perguntar um não, eu já tenho. Então eu tenho que ir lá, meter as caras, perguntar, correr atrás do sim. Então eu sou assim e sempre fui assim toda a minha vida. Eu precisei ser assim, porque eu vou fazer vídeos também para vocês contando como foi a minha infância. E agora eu tô no mood de falar um pouquinho para vocês da minha vida pessoal. Eu tenho certeza que essa junção de saber de onde eu vim, aonde eu estou e aonde eu quero chegar vai sim inspirar muito de vocês, porque essa é a minha ideia. Daí eu consegui sim meu empreguinho como Healthcare Aide aqui no hospital onde eu trabalho hoje como enfermeira. E meu Deus do céu, foi sim a melhor coisa que eu fiz. Trabalhei na área que eu queria, que era a área de oncologia. Não era quimioterapia ainda, porque o Healthcare Aide, ele não trabalha nessas áreas críticas. Na verdade, onde eu trabalho hoje é só enfermeiro, na minha unidade. Tem LPN sim no meu hospital, mas em outras áreas, tá? Aí é um tema para um outro vídeo. E aí eu fiquei como Healthcare Aide e ali eu fiz o meu pezinho minha caminha. Eu fiz a minha caminha. Ali eu realmente plantei a sementinha na enfermagem. Gente, o som tá aqui na minha função. Na enfermagem, na diretoria. Eu vou ter que botar isso aqui. Eu sei que vai ficar um pouquinho na frente do vídeo, mas eu tenho que colocar. Na diretoria e tudo. E assim que eu consegui chegar, porque aí eu tava ainda estudando para ser enfermeira, e quando eu consegui chegar no nível, no estágio que eu precisei fazer
um estágio no hospital, eles não me negaram. Eu escolhi o hospital que eu quis fazer o estágio. Vocês todos terão que fazer estágios aqui também, tá? Todos têm que fazer estágio. São de 250 horas e não importa se você, de qualquer enfermagem internacional, vai ter que passar aqui pelos hospitais de fazer estágio. Eu fiz esse estágio de 250 horas. Foi muito gratificante, eu aprendi muito. Eu lembro que meu primeiro dia que eu cheguei lá para fazer esse estágio, e aí sim eu conhecia o time todo, porque eu trabalhava ali como healthcare aide. Vocês estão entendendo a conexão? Por isso que é bom, é importante já vir para cá e colocar o pezinho ali na assistência, mesmo como healthcare aide, para você se fazer conhecer. E aí, quando eu fui pro meu primeiro dia de estágio, nossa, que emoção! Obviamente, né, chorei muito. As pessoas chegavam para mim e falavam assim: Kelly, você conseguiu. As canadenses, você conseguiu. Eu falei: eu consegui. Enfim, fiz o meu estágio de 1 mês e meio. Foi bem corrido, mas muito prazeroso. E, gente, no final de tudo isso, quando eu fiz o meu último dia de estágio, a diretora do hospital, veio até mim e falou: ai, chega a me dar aquele frio na barriga. Assim que você passar na sua prova, o que você quiser, a vaga é sua. Você tem uma vaga aqui com a gente de emprego. Você já está contratada. É só vir e falar comigo. Esse aqui é o meu telefone, esse aqui é o meu e-mail. Aí, o diretor chegou pra mim e falou: você tem uma vaga cativa a hora que você quiser. E assim foi feito, gente. Eu terminei o meu estágio, aí eu fui estudar. Eu optei para estudar pro NCLEX, não ir trabalhar logo. Eu fiquei 3 meses direto estudando para a minha prova de boarder, que se chama NCLEX para enfermeiro, REX-PN para técnico de enfermagem. E depois de 3 meses cravados, eu lembro que eu fui lá, fiz a prova, passei. E assim, aqui estou, enfermeira, chegando aqui agora no meu trabalho, falando tudo isso para vocês, como foi a minha trajetória para ser enfermeira aqui no Canadá. Esse foi o hospital que eu fiz tudo, que eu fui voluntária, que eu fui auxiliar de enfermagem, que é o healthcare aide, e que eu fui a nursing student. Eu fui estudante aqui, eu fiz meu preceptorship aqui, eu fiz o meu practicum, agora eles chamam de clinicals. Eu fiz tudo aqui. E hoje eu sou registered nurse, eu sou enfermeira nesse hospital. Hoje eu não me vejo saindo daqui, indo fazer outra coisa. A gente não sabe o dia de amanhã, porque muita coisa pode mudar, né? Às vezes entra uma chefia que a gente não se dá bem, ou algumas policies, algumas políticas que mudam e que não fazem a gente felizes. Então, o que eu sempre falo o tempo todo, que a gente precisa ser feliz. A vida é muito curta, e o que a gente precisa procurar o tempo todo é sim a felicidade no seu emprego, a felicidade na sua relação pessoal, no seu amor, uma boa relação com seus filhos. Tudo isso, gente, a gente precisa. Ai, vou bem parar aqui, que aí quando eu sair eu já tô de boca pro gol. Vocês fazem isso, gente? Vocês gostam de fazer da vida de vocês a coisa mais fácil? Então, tô dando uma rezinha aqui. Pronto. Boa de atracagem, hein? Perfect. Enfim,
É isso que eu tenho para falar para vocês da minha trajetória, como tudo começou, como foi que eu me vi enfermeira aqui no Canadá. Muita luta, muito estudo, muita programação, muita resiliência, muitos choros, muito cabelo branco, muita confusão, porque eu fiz tudo isso sozinha, eu não tinha ajuda, eu não tinha um guide, eu não tinha alguém, eu não tinha uma Kelly que falasse, faça isso, faça aquilo lá. Era tudo muito obscuro. Infelizmente, o processo de validação de diploma aqui no Canadá não foi um processo muito fácil. Hoje está muito mais fácil, mas porque tem muita ajuda, porque o governo realmente quer vocês aqui, então ele está facilitando muitas coisas, mas realmente no início foi muito difícil para mim, mas eu não desisti, estou aqui muito feliz. E espero que eu consiga trazer mais enfermagem brasileira para essa terrinha gelada aqui, para a gente passar frio juntos. Então, dá uma curtida aqui nesse vídeo, dá uma ativada no sininho. Eu vou estar fazendo muitos vídeos como esse. A maioria deles eu dirigindo, tá? Porque é um tempo que eu posso estar conversando com vocês, vindo trabalhar e tá realmente fazendo alguma coisa. Espero que vocês gostem. Deixa um comentário aqui o que vocês gostariam que eu falasse da minha vida pessoal, para que alguma curiosidade, qualquer coisa que vocês queiram que eu compartilhe com vocês, eu estarei aqui de coração aberto fazendo isso, tá bom? Gratidão, dá aquela curtida, me siga nas redes sociais, tenho certeza que a gente tem muito que somar juntos. Tchau, até!